Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 19, ok? Atos 11, 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Esse, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou muito alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinavam a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram a Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, e que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um deles seguindo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar com a gente mais uma vez hoje. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Podem sentar. Esse tema que Deus colocou em nosso coração não é um tema que arrebata multidões, não é um tema que atrai, porque é um tema de doação. E na verdade, nós como seres humanos, nós temos um sentimento do eu. O eu, primeiro eu, depois o outro. Primeiro eu, depois o outro. E Deus colocou esse tema, e desde fevereiro nós temos tratado, e eu creio que nós vamos estar com esse tema até o dia 31 de dezembro. Amém. Porque é um tema que faz a igreja crescer na graça, no conhecimento. Tema esse que Deus se alegra, porque a maior preocupação dele, a maior preocupação que Deus tem são as pessoas, os pequeninos, o próximo. Tanto é que Ele enviou Jesus para salvar a humanidade, salvar o próximo. Só que às vezes a gente se esquece desse detalhe, de que o que mais demonstra, o que mais aparece, não na igreja em que nós vivemos somente, mas para o mundo, o que mais aparece, se eu sou ou não sou um cristão, são as minhas atitudes para com o outro, para com o próximo. Por isso que o Senhor nos ensinou dizendo que existem 10 mandamentos extremamente importantes, a nossa Constituição, os 10 mandamentos. Mas Ele deixa muito claro para nós que existem 2 maiores mandamentos. Um deles é amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, não é? E qual é o segundo maior mandamento que o Senhor nos dá? Amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, como você gosta de ser tratado? Como
como você gosta de que tratem você, com respeito? Então é assim que Deus fala: respeite. Com carinho, então dê carinho. Com atenção, então dê atenção. E Jesus foi expert nisso, ele deu muita atenção. Ele mostrou isso pra gente, não apenas na palavra, né? Às vezes a gente fala muito, a gente tem esse erro dentro de nós, que a gente fala muito. Eu falo demais, no sentido de, fulano tá passando por, fulano está precisando de ajuda, que Deus, a nossa única palavra é sempre essa, né? A maioria das vezes, que Deus o abençoe. Jesus fez o contrário. Jesus, na íntegra, ele mostrou para a humanidade o que é amor. Ele mostrou para a humanidade o verdadeiro amor. E na íntegra, no dia a dia, ele se aproximou de prostitutas, ele se aproximou de cobradores de impostos, ele se aproximou de endemoniados, e muitos cristãos se apareceram endemoniados, todo mundo corre. Mas ele não, ele fez o contrário, ele parte para cima. Não, porque é uma alma. Jesus pensa na alma. Nós, como cristãos, já pensamos o contrário. O que eu vou ter em troca com isso? Uma visão egoísta, uma visão não cristã. Porque a visão cristã é: ame sem olhar a face. Porque se você olhar a face, você não vai ajudar. Porque você vai botar um monte de empecilho. Pelo contrário, nós temos que abençoar sem olhar a face. Ajudar, dar a mão, é uma ordem de Jesus. Com isso nós entramos na história de Elias e ficamos aí uns, 3 meses já, 2, 3 meses? 3 meses falando sobre Elias. Não o profeta que fez descer fogo do céu, não o profeta que mandou a chuva parar, não o profeta lá que fez multiplicar a farinha tão somente, ou o milagre do quarto lá com a ressurreição do menino. Não, mas o profeta que cuidava de pessoas. O profeta que se importava. A gente olha para Elias, o cara. Não, a gente chega a olhar para Elias, o cuidador. Que interessante. Até o ponto de Elias ter o privilégio de, naquele momento de Jesus, no Monte da Transfiguração, ele e Moisés descer e animar a Cristo. Lembra disso? Moisés falando, imagina, a Bíblia não fala isso diretamente, imagina Moisés falando, que a Bíblia fala que Moisés estava falando com ele. Imagina Moisés falando, né, de tudo que ele passou no Egito, o braço forte de Faraó, Deus endurecendo o coração de Faraó. Lembra disso, Jesus? Mas olha, ele abriu o mar. Jesus, é isso aí, vai dar tudo certo. Imagina Elias falando de Jezabel, falando de Acabe, do fogo caindo, lambendo, a morte dos profetas. Teve o privilégio de conversar com Cristo antes daquele momento tão crucial para a vida da história da igreja. Vimos um Elias que se importava. Só que Elias passou. E aí nós entramos na semana retrasada na história dessa igreja, a igreja que cuidava de pessoas. Essa igreja de Atos que nós acabamos de ler, que nós chamamos a igreja de Antioquia, que cuidava de pessoas. Só para dar um pano de fundo aqui para você rapidamente. Antioquia era uma cidade extremamente importante para o Império Romano. Era a terceira maior cidade, ou mais importante, ficava apenas atrás de Roma e de Alexandria. Era o centro comercial. Antioquia era o centro comercial. Antioquia tinha mais ou menos 500 mil habitantes. Pouco, pastor. Para aquela época, não. Era uma megalópole, era uma grande cidade. E Antioquia foi o local onde pessoas que não tinham, que a Bíblia não dá o nome, mas se propuseram em fazer algo diferente.
A ordem do Senhor para a igreja, no momento que o Senhor Jesus está retornando aos céus, ele fala o seguinte: olha, vocês receberão o poder do Espírito Santo. Vocês receberão o Espírito Santo e dele receberás poder para que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Só que a igreja de Jerusalém, lembra que eu falei? A igreja de Jerusalém fez algo que nós fazemos. A igreja, para quê? Para que sair do meu conforto? Para quê? Para que deixar o meu banco, né? Tem irmãos aqui que tem um lugar cativo na igreja. Se você sentar no lugar dele, tu arruma um problema sério. Te olha até estranho. Você é meu lugar, meu, sai daí. Mas não é verdade, né? Eu sei onde cada um senta aqui. É impressionante, né? Mas o povo, ou a igreja de Jerusalém, quando recebeu essa ordem, que foi uma ordem expressa: vocês receberão o Espírito Santo em Jerusalém, mas vocês têm que sair de Jerusalém e se espalhar pelo mundo, e fale do meu amor para o mundo. Só que diferente disso, o povo fez o contrário. O povo ficou no seu quadrado. É minha igreja, nas quatro paredes, e aqui eu vou ficar. Ou seja, descumpriu uma ordem de Jesus. Aí veio a perseguição, nós falamos sobre isso também, a grande perseguição, né? E o povo se espalhou. A igreja, ela pulverizou. Aí sim, não vai por bem, vai por mal, né? E por muitas vezes Deus coloca algumas pressões na nossa vida para a gente se mexer. Fala para o teu irmão, está passando por alguma pressão? Fala para ele aí, será que Deus não está querendo te dizer alguma coisa? Foi o que aconteceu com a igreja aqui em Jerusalém. Vocês estão paradinhos aí, né? Estão tranquilinhos. Eu dei uma ordem e vocês não querem cumprir, né? Valeu. Então tá bom. Que se abram os tampões do inferno e venha, vai lá, Satanás, mexe com eles. Aí tu começa, eu tenho que me mexer, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí sai. Foi o que aconteceu com o povo aqui da igreja de Jerusalém. Eles saíram. Só que estava tão impregnado no coração deles essa questão, né, de judeus, Jesus para judeus, Jesus somente para os judeus, que essa igreja ela foi pulverizada, mas ela continuou com o pensamento dentro da caixa. Só que teve alguns homens lá de Chipre e de Cirene que pensaram fora da caixa. Peraí, porque eles foram, veio a perseguição, Deus deu uma ordem, eles foram para o mundo, e lá no mundo estão procurando judeus. Onde é que tem judeu aqui? Onde é que tem um judeu aqui para eu pregar para ele? Mas foi isso a ordem. Aí alguns homens lá de Cirene, está lá em Atos 11, você pode ler lá, que diz assim, diz que algumas pessoas de Chipre e de Cirene fundaram a igreja e se tornou uma das igrejas mais importantes da história. Fala sobre a fundação, mas não dá nome. Isso aqui foi interessante, nós falamos sobre isso na semana retrasada, né? Esses homens lá de Cirene e de Chipre fundaram uma igreja em Antioquia. E essa igreja se tornou uma igreja muito importante para nós. E nós entendemos que eles não têm nome. E por não ter nome, nós falamos há 2 semanas atrás que nós não precisamos. Você não precisa do meu aval para pregar o evangelho a criaturas do Senhor. Nós falamos que você não precisa de nomeações, estrelas no peito, para que você faça ou bota em prática o ID. O ID é para os discípulos. E quem é discípulo aqui, diga amém. Então você não precisa de mim. Foi isso que nós falamos. Você não precisa de mim. Que essa visão de que apenas pessoas importantes podem fazer coisas importantes no reino. E na verdade Deus usa um menino para trazer 5 pães e 2 peixinhos. Um menino que trouxe, multiplicou, alimentou uma multidão. A gente está muito preocupado em ter o cargo, em ter uma função, em aparecer. No reino de Deus não precisa aparecer. Que ele cresça e você diminua.
O mais importante no reino de Deus é você olhar para uma pessoa e ver a transformação na vida de uma pessoa. Aí você vai ter um pagamento. Diga, irmão, você vai ter um pagamento. Fala para ele aí, né? Uma pedra preciosa na tua coroa. O galardão. Ou você acha que não está sendo anotado tudo que você está fazendo aqui? Você acha que você está soltinho? Estou soltinho. Estou soltinho no vento. Eu sou uma ovelha de banco. Isso aí é coisa do pastor. Ele que se vire com isso. E na verdade, Deus, ele chama a pastor, ele chama não apenas a pastor, mas ele chama a você também para que você faça a vontade do Senhor. Então, não olhe para a condição que você está, na condição que você tem. Quem é abençoado por Deus aqui? Diga amém. Por que você não fala disso para outras pessoas? É disso que Deus quer. O que Ele quer é simples, gente. É uma simplicidade, sabe? O que esses homens fizeram aqui, de Chipre e de Cirene, eles pensaram o seguinte: olha, a gente precisa propagar isso, a gente precisa falar do que Ele fez na nossa vida, a gente precisa falar quem é o Senhor. E fizeram esses homens beber de uma nova esperança. Fizeram esses homens lá de Antioquia beber de uma nova fé. Esses homens ou essas pessoas estavam ali debaixo de uma pressão de outros deuses que não faziam nada, mas viviam ali debaixo. E passaram a vivenciar algo novo. O Evangelho do amor de Cristo. O Evangelho que cura, que sara, que liberta. Tem pessoas lá fora que estão apenas esperando alguém como eu ou você falar desse amor, falar do que Deus fez. Só que a impressão que dá é que nós temos a mesma visão da igreja. Parece que nós temos a mesma visão da igreja de Jerusalém. Vamos ficar aqui. A visão parece que é essa: não, Deus veio para mim. Eu sou um escolhido. E tem gente lá fora precisando de uma palavra interessante, que esse conceito de que Jesus veio apenas para os judeus era tão impregnado, sabe? Era algo tão forte que eles não se misturavam com outros reinos, outras nações. Eles não se misturavam. Tanto é que Pedro, ele tinha essa mentalidade, e um belo dia Pedro pegou no sono, e diz a palavra de Deus, alguns capítulos falam sobre isso, que era algo tão vivo no coração dele. Ele tem um sonho, ele tem uma visão, e nessa visão diz o texto seguinte, que ele via alimentos proibidos. Ele se deparou com vários alimentos proibidos, e uma voz que dizia para ele: pega, mata e come. Pedro não entendeu nada, e continuou aquele sonho, e o Senhor falando: ó, pega, é proibido, pega, mata e come. Aí ele entendeu isso. Peraí, então essa palavra, ela não é apenas para judeus? Então essa palavra é para todo aquele que nele crê? Então essa palavra é para o homossexual? É para aquele o alcoólatra? É para o pior homem da face da terra? Sim, qualquer um que crê. O Senhor tem o poder de transformar a vida dessas pessoas. Afinal de contas, você pensa que você sempre foi assim? Dá uma tua irmã bonitinha, olha só como é que ele está. Você acha que o pastor sempre foi assim, bonitão, do jeito que está aqui? Pastor já foi tchotchomere, irmão. Meu cabelinho não era no pente, não, né? Como é que foi cabelinho no pente? Eu sempre esqueço. Na régua. Meu cabelo não era na régua, não. Era cabeludão, assim. Eu achava que era tipo assim, cara. Tipo,
enchia o cabelo de creme, chega, sujava as pessoas onde eu passava. Mas eu tô como? Tô maneiro, pô. Você acha que eu sempre fui assim? Pessoas olhavam para mim e falavam: esse cara é estranho, né? Ele acha que é bonitão, mas é feio pra caramba. Aí Deus também dá, olha o que Deus teve que fazer. Deus deu a visão a Pedro, né? Esse sonho, essa visão dos alimentos proibidos pela lei mosaica. Aí Deus fala: mata e come, né? E aí Pedro já ficou, peraí e tal. Aí Deus usou também, Deus deu uma outra visão para um homem chamado Cornélio. Deus usou, trouxe ali e falou com Cornélio também. E era algo tão impregnado, sabe, para um ou para outro, que fez esses dois se encontrarem, para que eles ambos pudessem entender que o evangelho da paz, o evangelho do amor, de esperança e de salvação, não era para um grupo seleto. Não é apenas para mim que estou aqui hoje arrumadinho, bonitinho, sem o tchotchomere, sem cabelo grande, ou arrumado bonitão. Não é só para mim. Esses homens de Chipre, esses homens de Cirene entenderam isso. Que a mensagem do amor precisa ser pregada. E eles não precisaram de uma autorização da igreja de Jerusalém. Eles não precisaram de uma palavra papal, uma palavra episcopal, uma palavra de alguém que vai me dar poderes. Você já tem o poder dos poderes. Eu sou pesado de boca, não interessa, abra a tua boca que eu encherei. Esse pessoal de Antioquia entenderam isso, que Deus falou com Pedro e falou com Cornélio. Esse pessoal de Antioquia entendeu isso antes. Falou assim: cara, a gente, olha, vamos abrir mão desse negócio aí, rapaz. Vamos falar para todo mundo. Vamos abrir a nossa cabeça, sabe? E eles pensaram: olha, eu preciso abrir mão das minhas preferências. Eu preciso abrir mão, porque a minha preferência é essa. Mas vamos abrir mão disso. Vamos deixar o nosso achismo de lado. Vamos deixar a nossa tradição de lado. E vamos lá, vamos pregar tão somente a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Quando nós abrimos mão dos nossos interesses para obedecer a vontade de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Foi exatamente isso que aconteceu ali em Antioquia. Só que quando nós nos apegamos aos nossos interesses pessoais, queremos fazer a nossa vontade e não damos espaço ao extraordinário de Deus para acontecer. Então nós precisamos abrir o nosso coração. Diga para o teu irmão: abra o teu coração para o ID. Fala para ele. Então a primeira lição que nós vimos aqui é essa. Todos nós podemos ser usados pelo Senhor em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Todos nós. E não tem essa questão de idade, não tem essa questão de tamanho, não tem essa questão de conhecimento teológico. Basta ter o conhecimento de vida. O que Ele fez por mim e por você. Todos nós podemos ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Mas aí, cada um precisa de decidir se quer ou não quer obedecer ou não obedecer. Mas o Senhor chamou e tem chamado a nossa atenção nessa igreja com este tema: tratados para tratar, curados para curar. Simplesmente porque o Senhor quer que esta igreja seja uma igreja abençoadora. Não é mais eu
não sou eu, não é mais para mim, não é mais o eu, mas é o todo, é o coletivo, é a graça de Deus recaindo sobre o coletivo. Não é mais a minha vida cristã, mas é a minha vida cristã sendo luz para o mundo. A pergunta muito para você se encaixar, ou para você se entender: quantas pessoas você ganhou para Cristo em 2019? Quantas pessoas? Se você não está fazendo a diferença na vida de pessoas, você está fora da vontade de Deus. Porque Ele nos chamou para fazer a diferença na vida das pessoas, para sermos importantes na vida de pessoas, para marcarmos a vida de pessoas. Quem é a pessoa que você marcou? Como igreja, você é igreja. Igreja não é templo feito por mãos de homens. Igreja é você, sou eu sou a igreja, você é a igreja. Quantas pessoas foram impactadas por você? Quantas pessoas foram marcadas? A pergunta é: será que as pessoas já viram Cristo em você? Não viram? Então tem alguma coisa errada. Quando as pessoas olhavam para os discípulos que andavam com Cristo, logo pensavam em Cristo, porque os discípulos faziam o que Cristo fazia. Vocês são discípulos de quem? Eu sou discípulo de quem? Eu sou discípulo de Bispo Walter. Eu sou discípulo de Pastor Wilson. Eu sou discípulo de Pastor Luiz Fernando. Sim, andei com eles, conheço eles, eles me orientaram, mas eu sigo o maior de todos. Eu sigo Jesus. E se a igreja de Cristo ela não preserva isso, se as pessoas não estão vendo Cristo em você, porque o mais importante no reino de Deus não é somente esse momento aqui em que nós estamos, mas é o que nós fazemos com Cristo, com o amor de Cristo, com a transformação que Cristo nos deu. É o que nós fazemos com o que Ele fez com a gente. Lembra? Elias, para fazer com a viúva de Serepta, Elias precisou ser cuidado e tratado pelo Senhor. Foi curado, tratado, cuidado, corvos alimentava, água fresquinha, beleza, beleza, beleza. Agora sai daí e vai cuidar de pessoas. Está sentada no banco, deixa que o outro vai fazer. Essa visão não é uma visão cristã. Jesus não esperou ninguém. Uma palavra do Pai: preciso salvar a humanidade, vamos lá, eu vou. O verbo vivo se fez carne e habitou entre nós. Nós só nos tornamos verdadeiramente importantes. Ih, rapaz, isso aqui é verdade. Nós só nos tornamos verdadeiramente importantes no reino quando nós cuidamos dos pequeninos do Senhor. Eu acho que chegou a hora de nós começarmos a fazer a diferença na vida de alguém. Acho que está na hora da gente deixar o nosso ego de lado, né? Nosso eu, e começar a dar amor, afeto às pessoas que estão precisando de amor e afeto. Marcamos a vida das pessoas assim. Esses homens que chegaram a Antioquia, de Chipre, de Cirene, eles eram refugiados. Eles estavam meio que fugidos numa cidade gigantesca. Eles saíram de Jerusalém. Jerusalém, ele tinha mais ou menos 25 mil pessoas. Agora, você entende por que Antioquia era uma megalópole agora? Né? Jerusalém tinha média 25 mil pessoas. E Antioquia tinha 500 mil pessoas. Eles saíram de uma cidade
e foram para Antioquia, e lá em Antioquia eles incendiaram aquele lugar. Sabe, irmãos, quando a gente começa a fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, e começa a botar em prática a palavra de Deus, o trabalho cresce, a igreja cresce, vidas são transformadas, pessoas começam a seguir a Jesus, pessoas começam a seguir a Jesus. E aí, voltando ao texto, os homens que estavam de frente da igreja de Jerusalém ficaram sabendo que homens estranhos, ou que não tinham nomes, né? Pessoas não, é lá de Cirene lá, né? É lá de Cirene. Então eles ficaram sabendo dessa história e ficaram sabendo também que eles estavam pregando para não judeus. Isso trouxe uma preocupação, e o intuito da igreja de Jerusalém era jogar areia. Não pode. Que isso? Não está ligado a nós? Não está com o mesmo propósito? Barnabé, vai lá, pega Barnabé e manda Barnabé para lá. Barnabé, que era de Chipre, entendeu? O esquema deles aqui, olha, Barnabé é de Chipre. Então pega Barnabé e manda Barnabé para lá, porque Barnabé é conterrâneo. Barnabé então vai se dar bem ali, para ele entender e trazer para nós aqui. E assim foi feito. Barnabé foi enviado para Antioquia. E quando Barnabé chega lá, ele se depara com algo diferente do que ele viu em Jerusalém. Ele estava habituado naquela coisa fechada. Barnabé estava habituado em ver aquela coisa fechada em Jerusalém. E ele viu que lá em Antioquia algo muito interessante estava acontecendo. E aí a ação de Barnabé é muito interessante. Onde eu acho que a gente vai ter que parar aqui nesse contexto aqui. Depois a gente vai dar continuidade semana que vem. Mas Barnabé ele tem uma atitude muito interessante. Ele vai para Antioquia, ele não vai para Antioquia, quero assim dizer, com o coração cheio de preconceito, cheio de travas. Ele não faz isso. Barnabé, ele é direcionado pela igreja para ver o que estava acontecendo, de Jerusalém para ver o que estava acontecendo em Antioquia, mas ele vai com o coração aberto, tipo assim, peraí, vamos ver o que está acontecendo lá, porque eu fiquei sabendo que o negócio está dando muito certo lá. A igreja de Antioquia, que não tem um líder, que não tem alguém com estrela no peito, que não tem um colarinho clerical no pescoço, né? Ele não é, o que ele é? Não sei, eu sei que são pessoas de lá. Peraí, vamos lá, eu vou ver o que está acontecendo. Mais interessante que Barnabé, ele não vai com preconceito, ele não vai no intuito, por mais que ele tenha ido nesse sentido de olhar para trazer para a igreja o que estava acontecendo, ele vai assim, peraí, eu quero entender, porque está dando muito certo. Então ele vai com o coração aberto para Antioquia, para ver o que Deus estava fazendo lá. E apesar de ser um contexto muito diferente da onde ele estava, ele foi com esse coração aberto. Diga para o teu irmão, aprenda com Jesus a ter um coração aberto. Fala para ele. Às vezes a gente acha que apenas o nosso jeito está certo. Às vezes a gente acha que... e temos um orgulho tremendo disso, de falar, né? Às vezes a gente... alguém chama... Qual é a sua igreja? Nossa. Deixa eu falar direito. Sou da igreja cristã de Nova Vida. Se liga aí. Eu não falo o nome do bicho. E detalhe, o meu líder é... Não, porque a nossa igreja... Não, porque o nosso estilo... Porque o nosso louvor... Porque a nossa palavra... Porque o nosso esquema é diferenciado.
Aí a minha sogra estava lá no hospital, né, amor? Lá no hospital. Olha aí. As pessoas sem títulos. Se liga. As pessoas de Cirene. Olha aí. As pessoas de Chipre, olha aí, sem nada. Não, o que é? Não, eu posso orar pela senhora? Qual o seu nome? Meu nome é Dona Marinete. Posso orar pela senhora? Pode. Aí quando alguém que está cheio do Espírito Santo faz assim, caramba, deu abertura. Mano, vamos partir para dentro, vamos embora, Senhor, me usa, aleluia. Eu não sou teóloga, eu não conheço nada, porque eu não sei disso. Mas, Senhor, o que o Senhor fez na minha vida? Vou passar adiante. E começou. Daqui a pouco a Dona Marinete, eu quero esse Jesus. Não precisou de aleluias, irmãos, a paz do Senhor, abra sua Bíblia comigo no livro tal, Deus, aleluia. Não precisou disso. Precisou apenas o seguinte: porque Deus te ama, Dona Marinete. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer transformar você. E dias antes, numa noite anterior, conversando com a Dona Marinete, ela falou que não conseguiu dormir direito. O marido dela estava lá com ela, o maninho que vai ser um homem de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Ainda não é, mas vai ser. Eu já vejo com os olhos da fé. Ela contando para mim. Eli, numa noite anterior, eu estava deitada e a visão que eu tinha, eu não conseguia dormir, porque eu começava a ver um monte de coisas descendo, parecia besouros, coisas horríveis descendo sobre o meu corpo. Ela te falou isso, Rosa? Ela te falou isso? Sobre meu corpo, tal, e eu passei uma noite horrível, e uma presença horrível, sabe, uma coisa horrível. Aí Deus fala assim, Dona Fulana, que é lá de Chipre, você que não tem nome, você que não tem cargo, você que não é pastor, você que não é diácono, você que não é missionário, sai daí, vai lá, naquele leito tal, número tal, sala tal, porque ela tem uma alma que eu amo, e você vai falar para ela do meu amor. Não precisa muita coisa, fala tão somente o que eu fiz na tua vida. Quando você falar o que eu fiz na tua vida, ela vai se deparar com a verdade, e a verdade vai libertar ela. Ela levantou a mão e reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador. Aplauda Jesus por isso. Somos limitados, achamos que não é porque tal. Não, esses homens aqui apenas tiveram o coração aberto. Para quê? Para pregar o evangelho a toda a criatura. O problema é que nós somos muito preconceituosos. O problema é que nós nos aproximamos de pessoas apenas para ver se tem alguma coisa em troca para nós, com ressalvas. Eu vou, mas sei lá, entendeu? O que é? Vamos ver aí esse negócio aí, entendeu? Temos as nossas próprias opiniões sobre eles. A minha opinião formada, porque o cara, entendeu? Esse cara é, fiquei. Cadê o Felipe? Felipe, vou contar aqui. Eu e Rosa ficamos impactados quando fomos pregar na Igreja Batista Central aqui do lado. Igreja pequenininha. Quem já foi lá? Igreja pequenininha, rapaz. Pastor Francisco, homem de Deus. E eu tô ali olhando, falei, gente, eu conheço esse homem ali, rapaz. Eu falei, Rose. Aí daqui a pouco o pastor chamou, né? Como é que é o nome dele? Moisés. Tem que orar. Rapaz, Moisés falou. E orou. Eu falei, gente, esse homem, será que, peraí,
será que é ele mesmo, Rose? É o pai do Felipe? O pai do Felipe, que tinha se afastado da Assembleia há muitos anos. Que o Felipe cansou de chegar aqui mal, chorando, porque o pai dele estava mergulhando num buraco sem fundo. E esse homem está orando, lavado, liberto. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, vê como Deus é. Não precisa de uma igreja mega linda. Nossa igreja é linda, né? Eu acho, ela é muito bonita. Não precisa de uma igreja mega linda. Não precisa de uma igreja mega estrutura. Não precisa, né? Só precisa de Deus na ação naquela pessoa. E o pastor fez algo muito interessante. O Felipe até confirmou. Ele ia para a casa dele e fazia lá um estudo, né, do Celebrando a Recuperação na casa dele. Para quem não sabe, Celebrando a Recuperação é um trabalho muito intenso e interessante da Igreja Batista. Quem conhece Celebrando a Recuperação aqui? Quem já ouviu falar? Interessante, interessantíssimo. E o homem estava lá, acabou que eu fiz questão, né? Peraí, Moisés, tudo bem? Tudo. Você é o Moisés? Moisés de Moisés? É o Moisés. Você está bem? Claro! Rapaz, o que Deus fez na tua vida? Eu falei, rapaz, Deus mudou a minha vida. Sabe? Eu fiquei tão feliz no final do culto, conversando com o pastor e comendo, né? A gente sempre vai, a gente come no final do culto, né? Falando cheio de farelo, fala aí, pastor. Pastor, me conta. Ele me contou tudo. Eu fiquei tão feliz, irmãos, tão feliz. Sabe, de ver Deus operando na vida daquele homem. Só que o problema nosso, irmãos, é que nós somos partidaristas. Somos partidaristas. Eu cuido apenas daqueles que eu acho que tem que cuidar. Esta não é a palavra de Deus. Eu junto apenas com aquele que eu acho que tem que fazer parte da minha panela. Repita comigo, Jesus não tem panela. A gente tem essa, sabe? Não, porque eu vou cuidar de alguns enquanto outros estão morrendo. Barnabé foi sem preconceito. Nós temos essa dificuldade de lidar com as diferenças. E precisamos aprender com Barnabé a ter sempre um coração aberto. E mais do que ter um coração aberto, Barnabé fez algo interessante. Aqui eu encerro hoje, e na semana que vem eu volto nesse mesmo texto. Diz o texto que Barnabé, ele animou. Além de Barnabé vir sem preconceito, na verdade o que Barnabé, esperto, eu falei, cara, eu quero aprender como fazer a vontade de Deus. Além dele vir com esse pensamento de querer aprender, ele animou aquelas pessoas. E o nome Barnabé tem um significado de filho da consolação. Tudo a ver, né? Filho da consolação. Barnabé, filho da consolação, ou filho do ânimo. Ele não falou assim, ó, olha como nós somos terríveis. Tá trabalhando, né? Tô vendo aí você todo agitadinho na igreja. Não, faz tudo, né? Você quer estar na porta, você quer limpar o banheiro, você quer ajudar na salinha. Nossa, você está pregando até para poste, né? Interessante. Você faz tudo. Aí sabe aquela pessoa que fala assim, mas ó, já vou te mandar real, tá? Isso aí é o primeiro amor.
Eu era assim também. Com o tempo vai passando, você vai ver como funciona. O espírito maligno, boca maldita, boca do inferno, para trás de mim, boca maldita. Eu lembro, eu ouvi isso. Tu é meio cachorrinho do pastor, né, rapaz? Então fica aí, né? Tem a pasta dele, que eu pegava, né? Fazia questão de pegar, assim como alguns meninos fazem, que eu acho muito interessante, né? Não é questão de, porque é glória, não, mas eu acho interessante isso, o serviço. E eu pegava a pasta do pastor Fernando. Bora, pastor Fernando. Aí eu falei, babão. Olha lá, olha o babão. Tá doido para ser pastor. Tá doido para ser isso ou aquilo. Babão. Vai ganhar nada com isso. Sabe aquela palavra? Aí me faz lembrar, e aqui eu encerro a palavra hoje, chega. Me faz lembrar, eu sempre fui assim, minha esposa é testemunha. Não com o intuito de ser alguma coisa, mas de servir no reino de Deus. Eu fazia, um belo dia, veio a notícia que seriam ordenados diáconos da igreja. Eu não fui chamado. Líder de casais, líder de teatro, dirigia uma congregação em Caioaba, a igreja de Nova Vida hoje está de Caioaba. De certa forma, eles chegaram lá e já tinham um grupo formado, que o bispo Rubim não quis abrir a igreja de Nova Vida lá. Tinha mais coisas, assistência social, pregava na igreja. Pastor Fernando teve uma vez que estava com diarreia, teve disenteria, domingo de manhã, meu Deus, me ligou 6 horas da manhã, vai preparado. Eu falei, meu Deus, para com isso, vai preparado, hoje tem Santa Ceia, batismo e apresentação de criança, e eu tô com disenteria. E eu fui, preguei, maravilha. Quando veio a notícia que alguns homens seriam ordenados ao diaconado, meu nome não estava. Aí veio um enviado como esse aqui, que não é Barnabé, mas outros que jogam areia para te parar. E aí? A palavra, e aí? Fala comigo. Eu lembro que eu cheguei chegamos de Caioaba todo animado. Caramba, foi uma bênção em Caioaba. Tinha umas 30 pessoas lá, né? Uma bênção, não tinha música, não tinha nada, mas era tudo na panderola, meu irmão, era uma loucura, maravilhosa, coisa de Deus. E cheguei na porta da igreja, caramba, aleluia, Deus é tremendo. Aí, assim mesmo, aí, chega. Quando alguém fala assim para você, chega aqui no cantinho, não vai não. É boca maldita, vai por mim. É boca maldita, para trás de mim, fala para trás de mim, sai voado. Chega. Quando vai assim, tá sabendo? Ih, meu irmão. Tá sabendo? Não, cara, não, Caioaba, minha família aqui em Caioaba. Sei como é que tu vai. Olha a cara do fofoqueiro sem vergonha do inferno. Não sei como é que tu vai receber isso. O que houve, cara? Olha, vai chegar até você mesmo, então tem que falar logo. Pastor Fernando escolheu que vai andar do lado dele. Quê? Pastor Fernando escolheu os homens para andar do lado dele. E o seu nome não está lá. Uma flecha entrou no meu coração, né, amor? Tu lembra disso? Eu parei. Porque, na verdade, tinha tudo para eu ser diácono naquela época. Tudo. Fazer tudo. Mas Deus falou, ainda não. Eu fui para casa, assisti o culto, muito mal, mas fiquei mal, aquela flecha entrou para me abater. Eu fui para casa, sabe? Eu falei, para casa. Deitar e vamos descansar, e amanhã é outro dia. E eu fiquei aquilo, daqui a pouco a minha campanha toca. Quem era?
O boca maldita não ficou satisfeito. Foi na minha casa. Mas eu testemunho. Eu já presto a dormir. Não, eu vim aqui para te dar um apoio. Raça de víbora, cheio de sangue na boca, veneno escorrendo. Só que Deus, interessante, né? Deus sempre dá o escape. Deus é tremendo. Ele veio, mas ele chamou uma pessoa para vir junto. E essa pessoa que veio junto era do bem, era a boca bendita. Tinha a boca maldita e a boca bendita. E de um lado tinha a boca maldita. E agora, quer saber agora como é que vai ficar, porque isso não se faz. Do outro lado, o outro irmão, ele: rapaz, fica em paz, o que é teu, Deus é contigo, Deus te escolheu. Não, mas não é assim não. Tem regulamento, meu irmão. Que história é essa? Como é que... Aí eu virou o canhão para mim. Diácono, virou o canhão para mim, Diácono Angélico. Eu quero saber qual será a tua motivação agora. Eu falei, nossa, irmãos, sabe quando você está assim, tu vai se encolhendo. Eu estava assim, ali no sofá, já não aguentando mais. Aí Deus falou no meu coração: meu filho, lembra de onde eu te tirei. Meu filho, foi eu que te escolhi. Meu filho, a tua motivação não é essa. A tua motivação são almas. As almas que já vão para a minha glória. Por quê? Porque você pregou a verdade e não precisou de título para isso. Aí, meu irmão, quando Deus começou a falar no meu coração, comecei a crescer. Sabe quando está pequenininho? O parafuso vai pular já aqui. Aí o irmão, o boca bendita, falou assim: é isso aí, Eli. É isso aí. Rapaz, deixa eu te falar uma parada. Tu já é pastor, cara. Tu esqueceu quantas pessoas você conduz ali na Pian? Você esqueceu quantas pessoas você conduz ali no grupo teatral? Era mais ou menos 30 pessoas. Você esqueceu quantas almas tem lá em Caioaba que você que conduz? Você esqueceu quantas famílias você conseguiu trazer para o reino através da palavra? E tem um homem até hoje lá na Pian, que é um homem, aquele homem, rapaz, um presente de Deus que a igreja ganhou, chamado Renato, braço direito do pastor Wilson lá hoje, do pastor Luiz Fernando, o primeiro a chegar e o último a sair. Está lá. Sabe aonde ele se converteu? Não trazendo glória para a gente, pelo amor de Deus, vocês me conhecem, mas num culto de casais, Diácono Jorge. Às vezes a gente acha, porque foi num culto de casais, numa palestra de casais, e aquele homem foi convertido pelo poder da palavra. Está lá até hoje, meu irmão. A família inteira, porque é aquele tipo patriarca, né? A irmã deu o quê? Uns 15 filhos? Sei lá, ele é procriador. Eu acho que ele tem bastante filho, irmão. É muito filho. Festa de final de ano enche a casa, né? A família inteira. Tu acha? A partir de agora quero todo mundo comigo. E todo mundo foi. E todo mundo se converteu. E a família inteira está na presença do Senhor. Entendeu? Sabe por quê? Porque a nossa motivação são almas, irmãos. Se não for essa a tua motivação de fazer discípulos, não adianta você vir para cá. Não adianta você pegar uma Bíblia e botar debaixo do braço, porque você não está aparentando o verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele quer ganhar o mundo para Cristo. Você entendeu? Então, seja um Barnabé. Seja um Barnabé empolgado. O cara fez o negócio. Cara, que isso, cara? Show! Sabe que um cara que é assim é o Kleber. Eu acho o Kleber empolgadaço, vibrador. O cara errou tudo. O cara tu mandou super bem, mano. Não é que ele está mentindo.
sentindo, porque essa é a visão do reino, cara. É isso aí, mano. Vambora! Às vezes a Rose dos teclados fica aqui no canto aqui. Outro cara muito bom nisso é o Léo. Cadê o Léo? O Léo tá ali. Dó. Ninguém percebe. Todo mundo. Empolgadores do reino, propagadores do reino de Deus. Isso agora, que tempos atrás nós tínhamos, era diferente o negócio. Fulminava com os olhos. Assim mesmo, né? Uma nota. Vou parar. Parei contigo porque tu é muito ruim. Tu acha que Deus está preocupado? Deus está preocupado. Deus está preocupado em falar assim, cara, que legal. Deus está preocupado em falar assim, vem comigo. Você, olha, você venceu, você avançou, você cresceu. Pega o jovem da igreja, ensina para eles como é crescer, como é evoluir, como é andar. Você hoje é um homem de Deus. Eu sou homem de Deus. Ensina outras pessoas a ser homem de Deus. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu tenho muita paciência com esse jovem, né? Eu tenho. Esse Augusto aqui, até fica de pé, Augusto. Fica de pé. Fica de pé, Augusto. Olha o terno dele. Respeito o papai. Respeito o papai. A pessoa fala assim, pastor, não aguento. Pastor, você é muito paciente, né? É ele, é Yuri. Todo culto o Yuri quer conversar comigo. Tem gente. Eu já sei, quem tá falando? Yuri. Pode ver que é Yuri. Aí fala, Yuri. Não, pastor, é porque eu só queria conversar contigo. Tá, beleza, vamos lá. O que você precisa do teu amigo? Mas aí tu começa a ver as perguntas e fala assim, cara, ele está interessado, ele está interessado, ele está interessado, ele quer crescer no reino, ele quer avançar, ele quer. Então a minha missão é, vem comigo dando glória, irmão. Porque amanhã os pastores serão eles. Ou você acha que eu vou continuar com 22 anos para sempre? Ai, meus tempos de 22, né, mano? Ah, Jesus, 22 aninhos. É isso aí. Antioquia, a igreja que cuida. Barnabé, o homem que incentiva. O homem com o coração aberto para fazer a obra do Senhor. Feche seus olhos. Eu acho que é o momento de nós abrirmos mão da nossa glória. Não é? Eu acho. Não é? Acho que nós estamos com muita glória pra gente. Achamos que a gente que tá bom do jeito que tá. Mas ele falou, vai. Ele falou, sai de Jerusalém e vai para todo canto do mundo. Ele falou, olha, para com essa gracinha de querer ficar sentado no banco e não falar de mim, porque isso não é evangelho. Eu quero orar por você. Fica de pé, você está muito tempo sentado. Bota a mão no seu coração. Incendeia, Senhor. Incendeia o coração dessa igreja. Incendeia o que esse espírito, Senhor, o espírito do companheirismo, da felicidade em ver o outro crescendo, que isso venha brotar dentro de nós.
que essa visão egoísta, egocêntrica, de ficarmos aqui no bem bom, cada culto, pedindo para nós, orando por nós, falando de nós, que isso caia por terra, Senhor, que nós possamos olhar para fora, a começar pela nossa família. Tem pessoas aqui dentro, Senhor, que a própria família precisa ser evangelizada, a própria família precisa ouvir dos lábios deles quem é Jesus. Precisamos nos despir de nossa glória e entender que o Senhor Jesus abriu mão da sua glória. Eu abençoo a cada ovelha aqui hoje, cada pessoa, que a tua boa mão esteja sobre eles, que o teu Espírito venha convencê-los cada dia mais, cada momento mais, o teu Espírito venha falar a cada coração. É o que eu peço, em nome de Jesus. Cante comigo. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma cave e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pois um anel é meu dedo, mas quer botar o anel no dedo de muita gente lá fora, que está perdido, precisando de uma palavra. Ele te deu essa missão, ide. Ele te dá autoridade, Ele te dá condição, Ele vai botar a palavra na tua boca. Você pode dizer isso? Me despedi dos meus pais, Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no mar. Ele abriu mão de sua glória, declare isso bem forte. Ele abriu mão de sua glória, Sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou do medo. Novas sandálias para suportar o inde. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e eu Afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Diga isso ao Senhor. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde voltar? Você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Aleluia.
totalmente. Diga isso. Você é dele, ele é teu. E aqueles que são de Deus, esses não ficam de boca calada. Propagadores do amor de Deus. O amor que você está cantando. Sou, diga para ele: eu sou dependente, eu sou discípulo teu. Aleluia. Em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um, ser um. Eu e você, você e eu, espalhando o amor, espalhando a graça, pregando o evangelho. Ser um, ser um, ser um, ser um. Alabaxê. Para onde eu irei? Diga isso. Se eu não tenho para onde voltar, você é um discípulo de Jesus. A palavra de vida eterna está nos seus lábios. A palavra de vida está dentro de você. Você não pode voltar mais atrás. Você não pode voltar mais. Você é discípulo. O discípulo prega, o discípulo fala, o discípulo proclama. Chamou, aplauda o nome daquele que te resgatou, daquele que te manda ir. Vai, vai, vai. Eu sou contigo, eu te usarei. Eu botarei palavras na tua boca. Abra a tua boca que eu encherei. O mundo precisa ouvir a minha voz. O mundo precisa ouvir a voz do Mestre. E você foi escolhido. Você foi escolhido, não para estar sentado nesse banco, mas para propagar, para falar, falar, falar. Arabaxou. Ide por todo mundo e pregai, pregai, pregai. Aleluia! Aleluia! Eu peço hoje a Deus ousadia para você. Quem recebe ousadia aqui? Se Deus mandou falar, fala. Abra a tua boca, diz o Senhor, que eu a encherei. O mais interessado na conversão daquele que está lá fora é Deus. Não precisa de muito, só falar o que Deus fez na tua vida e está fazendo. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre os teus filhos uma porção de ousadia, de comprometimento. Acho que isso está faltando na gente. Comprometimento. Não com o pastor, não com a igreja de Nova Vida, mas comprometimento com o reino. Comprometimento com a tua ação pelo mundo, a tua morte, a tua, Senhor, a tua ressurreição. Ajuda do menor ao maior. Não interessa
O nosso chamado, Senhor, precisa ser colocado em prática. Não interessa a nossa pequenez, não interessa se eu sou teólogo ou não sou teólogo. O que importa é se tem um coração disposto a falar, uma boca para falar, Deus encherá. Eu te abençoo nessa noite. Na autoridade que me é dada hoje, eu te abençoo nessa noite. Eu peço ao Senhor, esse o mesmo Espírito que tomou Barnabé, que tome você. O mesmo Espírito tomou aqueles homens que não tinham nome e que implantaram uma das maiores igrejas que já existiu, uma igreja missionária que potencializou a Paulo, que enviou a Paulo. Uma igreja que não tem orgulho, uma igreja que não tem altivez, não tem o eu. Somos nós, é o reino, é o reino. Não é a igreja de Nova Vida, é o reino. Não é a Assembleia Batista Presbiteriana, é o reino. Que o reino venha a ser pulverizado no mundo. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por cada minuto que passamos aqui, pelos louvores que foram ministrados para o Senhor. Espero que o Senhor tenha recebido, pela palavra ministrada, que encontre lugar em cada coração. É o que nós te pedimos. Dá-nos uma semana de graça e misericórdia, uma semana, Senhor, protegidas pelo Senhor, e uma semana de uma grande colheita espiritual. Colheita. Pescadores de homens, abençoe aos pescadores hoje, porque não pela palavra deles, mas sobre a sua palavra, eles vão lançar rede essa semana. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que todos digam amém, e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações sempre eternas do Espírito Santo e seja com você, sua casa, não só hoje, mas para todo sempre. Que todos digam amém. Você vai sentar, eu e Rose vamos lá para a porta. Espera a gente chegar lá. Os diáconos vão se posicionar aqui. Eu sei que é uma palavra de oração, mas não deixa ninguém sair daí não, diáconos. Deixa não, espera aí, deixa eu chegar aí.